Boa tarde. Sejam bem-vindos ao seminário subordinado ao tema Inovação nas Empresas Agroalimentares. Começo por agradecer a disponibilidade dos nossos oradores, no sentido de trazerem aqui ideias que possam inspirar os nossos alunos, os nossos docentes e as empresas deste distrito. Também, como gostaria de agradecer ao Dr. Luís Castilho por nos trazer aqui também algumas ideias com respeito à questão dos apoios comunitários. Gostaria também de agradecer ao Dr. João Canada por se disponibilizar a moderar este seminário. Muito obrigada. Gostaria também de agradecer aos coordenadores dos cursos de Gestão de Empresas e Engenharia Alimentar por se terem disponibilizado a organizar este evento. E gostaria também, por último, agradecer a todos os participantes por estarem aqui. Esperar que daí venham muitas perguntas aos nossos oradores e termino fazendo votos de um bom seminário. Começo então por passar a palavra ao Dr. Luís Castilho. Senhora Professora, os caros convidados da mesa, boa tarde a todos. O meu nome é Luís Castilho, estou aqui em representação do INAlentejo para traduzir um pouco estas siglas todas. O INAlentejo é o Programa Operacional do Alentejo, que se insere no âmbito do CREN, que é o Quadro de Referência Estratégico Nacional. E, portanto, quando se fala em CREN, fala-se não só dos programas nacionais, como dos vários programas de cada região, e no caso da nossa região, do INAlentejo. E o CREN, como muitos saberão, já se encontra no seu termo. Neste momento já se está a discutir o próximo período de programação financeira dos 6 anos que ele vir. Portugal está a fazer essa negociação com Bruxelas. Considerando isso, é óbvio que quando formos falar dos incentivos que existem às empresas e dos apoios públicos destinados ao investimento, não há só apoios públicos ao investimento, há apoios públicos ao capital humano, aos recursos humanos, ao empreendedorismo, mas já estamos a falar de um momento em que o quadro se aproxima do seu encerramento. Contudo, por vezes, para perceber o desenho que este quadro comunitário teve, temos que recuar um pouco antes, ao seu início, há cerca de 6 anos atrás, e à sua discussão, que ainda é prévia. E o modelo que nós temos hoje dos sistemas de incentivos decorre de algum estado de arte, de alguma visão, de alguns conceitos, de alguma interpretação do que é a nossa estrutura produtiva. E a nossa estrutura produtiva, li há pouco num texto, está deve-se dizer que está quase numa situação de ser. Mas isto, não vamos tornar as coisas negativas, tornar as coisas positivas. Numa situação de ser, porquê? Porque nós temos alguns clusters mais tradicionais e consolidados, mas que assentam muito numa lógica ainda de mão de obra intensiva ou de recursos naturais. E, portanto, respondendo às necessidades desses clusters, era necessária uma política pública que permitisse que eles ascendessem na cadeia de valor e que pudessem competir com outras regiões do mundo. Nós, hoje em dia, não competimos internamente, competimos a nível europeu e competimos com outras regiões do mundo, sobretudo com territórios mais emergentes que fazem exatamente aquilo que nós já fazíamos e com um custo menor. Portanto, o caminho nunca poderia ser competir com essas economias mais emergentes que fazem o mesmo do que nós mais barato. Logo, a mensagem da política pública tinha que ser subir na cadeia de valor. Fazer melhor, fazer com mais inovação e também fazer com alguma competitividade ao nível dos preços, mas essencialmente fazer melhor com mais tecnologia, etc. Por outro lado, estes clusters, e temos alguns bons exemplos, não é? Ultimamente tem vindo muito a público, eu acho que nunca é demais referir os bons exemplos que temos, a questão do calçado. Temos um setor de mão de obra intensiva que se modernizou bastante, conseguiu fazer uma profunda reestruturação e hoje em dia nenhum empresário do setor do calçado tem aquele quase vergonha que nós tínhamos antigamente, dizer isto é uma marca portuguesa, é uma marca portuguesa com muito orgulho e pode competir com as melhores marcas italianas. Depois, estes clusters conviviam com outros clusters emergentes que iam surgindo e que também vão tendo cada vez mais escala, ainda não aquela escala que nós desejaríamos,
mas estamos a falar da saúde, das tecnologias de informação e de comunicação, das biotecnologias, e temos aí também alguns bons exemplos de microempresas que se tornaram empresas de maior dimensão e estão a trabalhar com a NASA. Ainda tivemos uma reunião na Comissão de Coordenação com uma empresa que está a trabalhar com, como se diz, os players mundiais ao nível de programação e, portanto, ficamos todos muito satisfeitos com isso. Claro que estas alterações estruturais à estrutura produtiva nacional não se fazem em 3, 4, 5 anos, isto às vezes demora uma geração a fazer. E isso ditou, tudo isto ditou, em alguma medida, o modelo não de governação, mas o desenho dos nossos sistemas de incentivos. Importante também será dizer que os programas operacionais não trabalham só e exclusivamente nos sistemas de incentivos às empresas, também trabalham bastante na questão da envolvente empresarial. E nós estamos hoje em Beja e há alguns meses atrás o INA Alentejo apoiou o que se chama Sistema Regional de Transferência e Tecnologia. O Instituto Politécnico de Beja foi um dos legítimos beneficiários de alguns investimentos no Sistema Regional de Transferência e Tecnologia. Modernização dos laboratórios, incubadoras de empresas, apoio à investigação, que rondou cerca de, se não falhar a memória, 15 milhões de euros no Alentejo todo, irão permitir, assim queremos nós, alavancar esta dimensão muito importante da ligação universidade e empresa, que também ainda não foi completamente resolvida no nosso país, mas serão estes estímulos públicos e a iniciativa privada que, bem organizados, poderão ditar também a mudança desse paradigma da nossa estrutura produtiva. Em termos gerais, existiu também uma política pública que eu gostaria de destacar, das estratégias de eficiência coletiva. No âmbito deste quadro comunitário do CREN, foram identificados a nível nacional 19 polos e 19 clusters, polos de competitividade. Não posso adiantar muito, porque essa matéria está em sede de avaliação final e será apresentada publicamente para a semana em Lisboa, numa sessão com todos os polos, representantes de todos os polos e de todos os clusters, mas foi uma experiência que aconteceu com mais veemência neste último quadro e que com certeza nos irá estimular a trabalhar melhor toda a política de polos e clusters no próximo quadro e espero eu, na sua ligação aos territórios, porque quando se fala de clusters empresariais fala-se muito dos territórios e fala-se muito da ligação coletiva com os agentes na envolvimento das empresas, ou seja, se nós falarmos aqui do agroalimentar, numa lógica de cluster, nós não podemos deixar de pensar que nesse cluster têm que estar as entidades de saber, todos os centros tecnológicos, tudo, a montante e a jusante, de modo a que permita que haja efetivamente uma estratégia de eficiência coletiva, que é como se chama o programa que apoia os polos e os clusters. Dito isto, o CREN foi desenhado quer nas regiões da Convergência, Alentejo, Centro e Norte, quer a nível nacional, através do programa Compete, assenta essencialmente em 3 sistemas de incentivos. O sistema de incentivos à inovação, o sistema de incentivos à qualificação de PMEs e o sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento, visando precisamente responder àquelas dimensões que foram identificadas. Ao nível do INA Alentejo, estes sistemas de incentivos inserem-se no eixo 1, que se chama Competitividade, Inovação e Conhecimento. Obviamente que no eixo 1 do INA Alentejo nós não temos só os sistemas de incentivos, e aqui com uma nota, no INA Alentejo apoia micro e pequenas empresas. Empresas de dimensão superior devem ir ao Programa Nacional que é o Compete. Mas tem um conjunto de outros regulamentos que respondem às ações coletivas de desenvolvimento empresarial, ou seja, iniciativas que são desenvolvidas por associações empresariais ou outras entidades de síntese que devem mobilizar as empresas para outra dimensão de competitividade, as áreas de acolhimento empresarial dos nossos centros urbanos, dos nossos concelhos, vulgarmente tantas conhecidos, as zonas industriais, a rede de ciência e tecnologia, de que já falámos, e um conjunto de outros instrumentos de apoio não só às empresas, mas às entidades no envolvimento empresarial. Como esta sessão é dedicada
muito especialmente às questões agroalimentares, tínhamos que fazer aqui um primeiro momento e um primeiro apontamento. Há um conjunto de códigos de atividade económica que são elegíveis, os quais nos sistemas de incentivos do CREN. Mas o CREN e o Programa Operacional Regional trabalham com o FEDER. O FEDER é o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Existe um outro fundo, que é o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, que trata essencialmente das questões agrícolas. Portanto, foi celebrado um protocolo entre o FEADER e o FEDER que dita onde é que as empresas devem ir. E muitas empresas que nós incluiríamos no cluster agroalimentar devem efetivamente dialogar com o FEADER e não dialogar com o FEDER. De forma muito simplista, o que foi a primeira transformação deve ir ao FEADER. Daí para a frente poderão já articular-se com o FEDER e com os programas operacionais regionais ou com o Programa Operacional Nacional. Nós depois vamos deixar estas apresentações e portanto, se quiserem identificar mais em concreto qualquer código de atividade, estarão aqui. Também ao nível da natureza do incentivo. O CREN trabalha com incentivos reembolsáveis e não reembolsáveis. Portanto, já neste período de programação já não se esteve somente na lógica do fundo perdido, como aconteceu em períodos de programação anteriores, mas existem estes dois mecanismos, reembolsável e não reembolsável. Para vos dar um exemplo, o incentivo reembolsável tem uma generosidade maior do que um empréstimo que possa ocorrer através de outros instrumentos, porque não tem pagamento de juros ou de outros encargos e tem um prazo de financiamento atraente e com um período de carência também grosso modo, é 3 anos. O que significa que, se uma empresa se candidatar, por exemplo, ao sistema de incentivos à inovação e estiver na lógica do incentivo reembolsável, ao reembolsar, realimenta o próprio programa operacional e, portanto, liberta verbas para mais empresas. Em termos de sistemas de incentivos, e começando pelo sistema de incentivos à inovação, basicamente ele dirige-se à produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da produção atual, a adoção ou significativamente melhorados processos ou métodos de fabrico, criação de empresas, o empreendedorismo qualificado também aparece aqui, mas esse sistema de incentivos à inovação tem que ser mesmo à inovação, ou seja, não se pode candidatar aqui uma empresa que pura e simplesmente queira modernizar, sem esta lógica inovadora, as suas instalações, o seu processo de fabrico, ou expandir-se sem que os conceitos e as preocupações de inovação aqui estejam. Isto precisamente porque queremos que elas subam a cadeia de valor, como foi dito inicialmente. O incentivo à inovação é reembolsável, como eu dizia há pouco. Têm as taxas, não queria amassá-los muito, até pela natureza do público, com questões muito técnicas, mas pode partir de uma taxa base de apoio de 45%, que depois vai sofrendo majorações em função de se tratar de uma microempresa, de uma pequena empresa, do tipo de estratégia, se é um empreendedorismo jovem, se é um empreendedorismo feminino, e este incentivo reembolsável pode, no final, converter-se em não reembolsável. Se a empresa cumprir todas as metas a que se propôs e que foram contratadas com ela no contrato de financiamento, este sistema de incentivos, este incentivo, no final, pode se tornar não reembolsável. Importante, talvez aqui para a nossa discussão, é o sistema de incentivos à qualificação e à internacionalização, designadamente no que a internacionalização respeita. Este sistema de incentivos, enquanto que o sistema de incentivos à inovação, estamos a falar mais do processo produtivo, aqui estamos a falar mais dos chamados fatores imateriais de competitividade. O que é que são os fatores imateriais de competitividade? São esse conjunto de dimensões que podem ver no início, onde fala de criação, moda, design, qualidade, ambiente e economia digital. São chamados fatores imateriais de competitividade. Aqui surge-nos também a internacionalização, onde as empresas, quer individualmente, quer conjuntamente, quer em coprodução com associações empresariais, podem
deitar mão de um conjunto de apoios que lhes permite conhecer outros mercados, fazer inspeção, fazer promoção, participar em feiras, um conjunto de ações que têm contribuído muito para a melhor performance que nós temos atualmente em matéria de exportações e em matéria de internacionalização.